uma alegria muito grande estar aqui. Que Deus nos abençoe para conversarmos sobre o pensamento e a obra de Allan Kardec. Quero agradecer a Sônia, em nome dela agradeço a todos os diretores desta casa por esta oportunidade de estarmos aqui na divulgação da proposta espírita, em especial do pensamento de Allan Kardec. Vamos tratar de temas pedagógicos, vamos falar de pedagogia. Então eu escolhi um pequeno tema dentro da pedagogia, que é o tema do ensino. Então nós escolhemos abordar o tema sobre o ensino da doutrina espírita. Então esse vai ser aqui o nosso tema fundamental. Eu vou dividir o tema em duas partes. Na primeira parte eu quero abordar o que é o espiritismo, já que se nós vamos ensinar espiritismo, a gente tem que ter muita clareza do que seja o espiritismo. Então, depois de tratar com vocês sobre isso, o que é o espiritismo, conforme Allan Kardec vai caracterizá-lo e defini-lo, aí nós discutimos a questão de como ensinar espiritismo, tá bom? Então, nós vamos escolher esse aspecto apenas da pedagogia para tratarmos do tema. Então, inicialmente, a nossa discussão vai ser sobre o que é esse espiritismo, que, como todos sabem, como doutrina científica filosófica, o espiritismo surgiu apenas em 18 de abril de 1857. Inclusive a palavra espiritismo, como vocês sabem, basta abrir o Livro dos Espíritos, na sua introdução, no primeiro item da introdução, Allan Kardec cria a palavra espiritismo, que ela não existia, e diz que essa palavra ele criava para designar a doutrina que ele estava colocando à disposição naquela obra. Então não existia, quando a gente diz que não existia espiritismo antes de Kardec, obviamente que a gente está falando na doutrina, na ciência espírita. Claro que os fenômenos espíritas sempre existiram. Alguns princípios que o espiritismo adota também estavam presentes em outros pensadores, mas é uma coisa distinta. Por exemplo, a gente diz que a relatividade só surgiu com Albert Einstein, quando ele publicou a sua teoria sobre a relatividade. Embora alguns elementos dessa teoria já estavam em outros pensadores. Mas antes da publicação dele, daquela teoria, não existia a teoria da relatividade. O mesmo vale quando a gente fala de Isaac Newton. A mecânica clássica, embora vários dos seus princípios já existiam separadamente, os fenômenos físicos sempre existiram, mas a forma de interpretá-los, de compreendê-los, que constitui uma ciência e uma filosofia, só existiu quando Newton publicou os seus trabalhos. Então vale a mesma coisa. Kardec às vezes diz que o espiritismo é muito antigo, então ele usa metaforicamente no sentido de você pegar a palavra espiritismo e usar no sentido de fenômenos espíritas que sempre existiram. Todos os fenômenos naturais sempre existiram, mas a sua compreensão por meio de uma ciência surgiu exatamente quando Kardec publicou a obra O Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857. Então é deste espiritismo que nós vamos tratar aqui. A parte do ensino que nós vamos abordar, depois na segunda parte, onde eu vou entrar no ensino, nós vamos encontrar o fundamento para ela nesta obra admirável, O Livro dos Médiuns, neste capítulo 3º do Método. Este capítulo ele permite duas leituras importantes. Uma leitura pedagógica sobre o ensino e uma leitura do ponto de vista da filosofia da ciência, para você entender um pouco como Kardec pensava o método à sua época. Então essas duas leituras, eu faço a leitura pedagógica desse capítulo e o nosso amigo Silvio Chibeni fez a leitura epistemológica do capítulo num artigo admirável chamado A Excelência Metodológica do Espiritismo, em que ele mostra como o Espiritismo pode ser pensado como uma ciência no sentido moderno de ciência e não no sentido de ciência do século XIX, no sentido da época de Kardec. Aqui eu faço a leitura pedagógica, é um capítulo tão rico que ele admite várias leituras, e eu vou fazer a leitura pedagógica desse capítulo, extraindo o conceito de ensino da doutrina espírita que Allan Kardec
vai propor nesse capítulo. É o que eu faço também no primeiro capítulo do livro sobre a ordem didática de O Livro dos Espíritos. No primeiro capítulo eu trato exatamente do ensino da doutrina espírita. Vejamos primeiramente o que é o Espiritismo, como Allan Kardec definiu muito bem o que é o Espiritismo. Ele o faz nessa obra admirável, que as pessoas precisam estudar mais, uma obra espetacular, chamada O que é o Espiritismo. Essa obra foi publicada na sua primeira edição no ano de 1859, mas era um livro pequeno. Ao longo do tempo, esse livro foi crescendo em tamanho. Lá no ano de 65, 66, nós temos o livro definitivo, numa edição com muito mais páginas. Então é neste livro que Allan Kardec tenta deixar muito claro para todo mundo o que é o Espiritismo. É o título do livro e, ao mesmo tempo, a sua capacidade de responder sobre o que é o Espiritismo nesta obra. Então é a obra mais indicada para a gente perceber, entender o que Kardec pensava sobre o que é o Espiritismo. Nessa obra, no preâmbulo, ele já responde a pergunta que é a pergunta da capa do título do livro. Ele já dá a resposta para que você saiba o que você vai encontrar dentro do próprio livro. Ele diz lá: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Então ele deixa muito claro esse duplo caráter de uma ciência de observação. Portanto, ele está colocando aqui no nível de uma ciência experimental, uma ciência que decorria da experiência e que nascia dessa interação com a experiência, do mesmo jeito que muitas das nossas ciências experimentais e de observação fazem. Então, nós temos aí essa primeira característica, uma ciência de observação, diferente, por exemplo, de uma ciência de matemática. Por exemplo, a matemática é chamada ciência, mas não é uma ciência de observação. Então, o Espiritismo não, é uma ciência cuja construção decorre do laboratório da mediunidade, da experiência mediúnica. E, ao mesmo tempo, uma doutrina filosófica. Então, há uma doutrina filosófica por trás. Allan Kardec vai nos ajudar aqui explicando isso, para não ter dúvida. Ele vai dizer: como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Daqui a pouco eu vou explorar muito bem isso. Que relações são essas? De que maneira se dá essas relações entre os espíritos e os homens para formar esta ciência experimental extraordinária? E agora ele define como filosofia. Como filosofia compreende as consequências, todas as consequências morais que emanam dessas mesmas relações. Então ele vai deixar claro, nós vamos estudar daqui a pouco essas relações. A partir dali você tem consequências morais. Aqui uma observação importante: a palavra em francês, moral, é uma palavra que tem duplo significado já no século XIX. Por exemplo, era muito comum, você vai encontrar isso, por exemplo, em Hegel, em que os filósofos do século XIX costumavam dividir as ciências numa primeira divisão binária em dois grandes grupos: as ciências físicas, que tratavam da matéria, e as ciências morais, que tratavam do espírito. Lembrando que na filosofia, espírito não tem nenhum compromisso com o que nós chamamos de espírito, com letra E maiúscula dentro do espiritismo. Espírito é o mundo mental, é o mundo do pensamento, é o mundo propriamente humano. Então faziam essa diferença. As ciências físicas tratavam do mundo dos seres não pensantes, ou seja, do mundo da matéria, onde o pensamento não estava presente. E as ciências morais tratavam do mundo do espírito, da mente, do pensamento. Então esse era um sentido mais amplo usado para a palavra moral em francês, que era muito comum no século XIX. E também a palavra era usada para significar aquilo que hoje nós mais chamamos de moral ou de ética, que é essa doutrina, ou essa parte da filosofia que trata do comportamento, que procura responder à pergunta: como devo agir?
como deve ser a minha ação, como devo me comportar. Então você tinha as ciências que tratam do mundo do ser, e a moral, a ética, que tratava do mundo do dever ser. Como eu devo agir, que são dois mundos independentes dentro da história da filosofia. Então, quando ele fala nas consequências morais, ele está tratando das duas coisas. Tanto pode ser aspecto que dizem respeito ao espírito, à mente, o pensamento, quanto que diz respeito ao comportamento. Então, a filosofia vai abordar certos elementos que decorrem da ciência, que diz respeito ao mundo do pensamento, como que diz respeito a um tipo particular, que é o comportamento humano. Por isso o Espiritismo tem uma ética embutida aí dentro, porque trata também do comportamento. Mas não tem só uma ética como filosofia, também se discutem questões sobre o espírito. E aí tentando responder, inclusive, o que é o espírito do ponto de vista filosófico. O que é Deus do ponto de vista filosófico. Temas próprios da filosofia. Mas quando Kardec escreve isso, ele toma todo o cuidado, porque ele já vai dizer lá, também nos prolegômenos, ou o prefácio de O Livro dos Espíritos, quem quiser pode pegar lá o prefácio da segunda edição de março de 1860, ele vai dizer que o Espiritismo não propõe um sistema filosófico, ou não vai trabalhar com os prejuízos dos sistemas. Não é uma filosofia no sentido de um sistema filosófico, tal como a gente vai encontrar, por exemplo, em Descartes, em Kant, ou o último sistema filosófico conhecido de Hegel. A filosofia do final do século XIX, início do século XX, abandona sistemas. Parece que Kardec estava antevendo o que aconteceria na própria filosofia. Os filósofos mostraram os problemas de todos os sistemas filosóficos. Nietzsche, com o seu martelo, quebra todos os sistemas filosóficos, mostrando os grandes problemas nos diversos sistemas filosóficos. E não adianta você tentar construir um sistema que responde a todas as questões. Essa pretensão dos filósofos e dos sistemas filosóficos de construir um sistema único que responderia a todas as questões possíveis que o pensamento humano é capaz de propor. Uma pretensão que os filósofos que vieram no final do século XIX, e já havia alguns princípios em alguns outros filósofos ingleses, como por exemplo Hume já faz duras críticas, ou na Grécia Antiga os céticos já levantavam dúvidas sobre os sistemas. Então Kardec não vai adotar a postura de fazer um sistema filosófico, não é isso, ele não faz isso. Eu diria que a filosofia espírita é muito próximo do que hoje a gente faz com as chamadas áreas da filosofia da ciência. Por exemplo, hoje se trabalha a filosofia da física. Você pega a ciência física e analisa as consequências filosóficas que decorrem da sua compreensão do mundo físico a partir de alguma teoria. Você pode fazer a filosofia da física quântica, em que você faz uma análise filosófica a partir daquilo que a física quântica apresenta. O Espiritismo caminha muito mais nesse sentido. A partir da ciência espírita, você extrai consequências filosóficas. Então a filosofia espírita não é um sistema no sentido que Hegel, Kant ou outro construiu, mas tem muito mais esse espírito de, a partir dos resultados da ciência espírita, que consequências filosóficas eu posso tirar. Então eu não construo um sistema fechado, completo, como foram os sistemas dos filósofos. Na verdade, eu analiso temas que a ciência espírita coloca à luz da investigação filosófica. Então você fica imune aos prejuízos do espírito do sistema, como Allan Kardec muito bem coloca já neste prolegômenos, nesse prefácio da obra O Livro dos Espíritos. Então você não vai encontrar um sistema filosófico construído, unificado, como alguns gostariam às vezes como filósofos. Se você não vai encontrar, graças a Deus, porque senão a gente pegava o martelo de Nietzsche e destruiria esse sistema também. Então não é isso a pretensão de Kardec, ele teve essa lucidez, por isso ele vai caminhar neste sentido aqui, de definir o Espiritismo por um único caminho, que ele vai dar no plenão. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza
origem e destino dos espíritos. Veja a lucidez. É uma ciência. Uma ciência tem que ter um objeto muito bem definido. Trata de quê? Primeiro, da natureza. O que é esse espírito? Então o espiritismo vai dar uma resposta precisa à questão mental, aos fenômenos mentais. O que é o espírito? Este elemento responsável pelo pensamento. E Kardec vai deixar claro, ao longo de toda a sua obra, que todos os fenômenos chamados mentais são efeitos ou ocorrem no espírito. Isso é muito importante. Essa é uma diferença que nós vamos encontrar, às vezes, em vários outros pensadores que escreveram sobre o espiritismo e que colocaram fenômenos mentais fora do espírito. Kardec nunca vai fazer isso. Todos os fenômenos mentais são exclusivamente da alma. O mundo mental é o mundo da alma. Pensamento, memória, imaginação, emoção, sentimento está exclusivamente na alma. Então ele vai mostrar que essa é a natureza do espírito, ser um ser pensante. Aquele em que o pensamento, e pensamento em espiritismo é muito análogo a pensamento na filosofia, principalmente a partir de René Descartes, que chamava de pensamentos tudo o que ocorre no mundo interno da alma, tudo. Todos os chamados fenômenos mentais, Descartes chamava de pensamentos. Então a imaginação, uma emoção, um raciocínio, uma reflexão, tudo isso eram pensamentos, atributos próprios da alma e que se encontram pura e simplesmente na alma. Você pode encontrar, por exemplo, alguns materialistas, quando vão, por exemplo, definir matéria, eles costumam definir usando a noção de espírito. Eles vão dizer, matéria é tudo que não é espírito, ou seja, tudo que não é do mundo do pensamento. Você pode pensar, bom, mas é uma definição visionária. Não, porque para eles o espírito é uma propriedade da matéria, para os materialistas. Não tem nenhum problema para eles, o espírito é uma propriedade da matéria. Quer dizer, o mundo do pensamento é um efeito da matéria. Essa é uma diferença fundamental entre as filosofias materialistas e a filosofia espírita. O espírito, com E minúscula, o mundo do pensamento, é uma propriedade do espírito. Quer dizer, é o espírito e não a matéria quem pensa na visão espírita. Então, Kardec já vai responder a natureza desse espírito, com o que ele é, pelo menos do ponto de vista que a gente consegue ainda entendê-lo como um elemento pensante. Sua origem, a ciência espírita vai discutir como esse espírito começa, como se dá a sua origem e seu destino, como ele caminha ao longo do tempo, como ele evolui, para onde ele vai ao longo do tempo. Mas não para aí, não é apenas um estudo do espírito, é um estudo também das relações com o mundo corporal. Veja a lucidez, o tema está posto. Eu vou tratar do espírito, mas não apenas como puro pensamento. Eu também vou tratar do espírito do ponto de vista das suas relações com o mundo corporal. Nisso ele vai avançar em relação, por exemplo, a René Descartes, que trata do espírito, tenta fazer um pouquinho dessas relações com o mundo corporal num livro admirável chamado As Paixões da Alma, que eu recomendo que vocês estudem. É o maior tratado já escrito sobre as paixões. Eu não conheço nenhuma outra obra tão ampla, tão bem construída como a obra de Descartes sobre as paixões. Aliás, a obra que me ajudou a entender muitas questões difíceis do Livro dos Espíritos que tratam das paixões. Em que a gente debruçava ali anos e anos, como é que eu vou entender essa questão? E aí René Descartes ajudou muito. Mas ele tratou apenas do aspecto das paixões na relação do espírito com o mundo corporal. Kardec não, Kardec foi muito mais amplo, como a gente vai mostrar. Então veja que ele define o domínio dessa ciência, e eu vou tentar mostrar em seguida a sua lucidez ao alcançar alguma coisa que é muito raro em ciência, que é o ideal da ciência, que é o que a gente chama em lógica do ideal de completude de uma ciência. Esse ideal de completude, que é a ideia de que quando a ciência tem o seu objeto de estudo, a sua pretensão é não deixar escapar nada, ou seja, é dar conta de todo o seu objeto de estudo. Essa é uma pretensão extraordinária que muitas ciências, quando são criadas, elas têm essa intenção.
Quer dizer, o conjunto de fenômenos que ela propôs explicar, que ela seja capaz de dar conta disso. Esse ideal de completude, de não deixar escapar nenhum tema, nenhum assunto do seu domínio, do seu objeto de estudo, deixar escapar. Esse ideal de completude, nós vamos perceber que Kardec procura alcançá-lo de uma forma admirável. É por isso que a obra, o Livro dos Espíritos, tem essa característica. É a única obra que contém toda a ciência espírita. Todo o seu conjunto de fenômenos é tratado, é abordado nessa obra. Então ele tem esse ideal de completude, que é um ideal extraordinário de toda a ciência. Buscar atingir isso. O outro ideal importante é o ideal de consistência. Você não pode ter numa ciência coisas que se contradizem. Por exemplo, eu afirmo A em algum lugar, em outro lugar eu posso inferir não há. Eu não posso negar alguma coisa no lugar e afirmar outra coisa em outro lugar. Se eu faço isso, eu crio contradições no seio de uma teoria, e essas contradições, como os lógicos gregos já haviam demonstrado, perdem a capacidade de garantia de verdade na ciência. A ciência se perde, você não sabe mais o que é verdadeiro, nem o que é falso no contexto daquela ciência. Então, esse ideal de consistência e esse outro ideal de completude são duas características fundamentais quando você faz uma ciência. E quando você acha uma inconsistência numa ciência, você está diante de um problema. E agora, como eu resolvo essa inconsistência? Na história da física nós temos isso. Quando, por exemplo, se encontrou a análise, quando se fez a análise da órbita de Mercúrio, por exemplo, se encontrou uma inconsistência com as previsões que a mecânica de Newton fazia sobre a órbita de Mercúrio. Se tentou encontrar um outro planeta, porque já no século XIX isso já havia acontecido, e descobriram um planeta teoricamente antes de descobrirem pelos instrumentos. Então se tentou a mesma estratégia. Será que tem algum planeta que a gente não está vendo, que está perturbando a órbita? Será que tem algum outro corpo celeste perturbando a órbita de Mercúrio? Porque a experiência diz uma coisa e a teoria diz outra. Até que se descobriu que ninguém conseguiu salvar a mecânica newtoniana. Ela ficou diante de uma inconsistência. O resultado que ela previa experimentalmente afirmava uma coisa, o resultado teórico afirmava outra. Então, havia uma inconsistência que só foi resolvido com uma nova teoria. Aí, quando Einstein propôs a sua teoria da relatividade geral, essa inconsistência foi resolvida jogando fora a teoria e criando uma outra teoria. Às vezes, a inconsistência é tão dura que você não consegue resolver. Às vezes, a inconsistência é superficial e pode ser resolvida sem mexer na teoria, completamente, fazendo pequenos ajustes. Ao fazer pequenos ajustes, você salva a teoria, alterando alguma coisa dessa teoria que você não conhecia antes. Por exemplo, no caso da ciência espírita, nós temos vários exemplos disso, que próprio Kardec fez. Kardec fez ajustes na ciência espírita ao longo dos seus 14 anos. Um dos ajustes que eu costumo falar em algumas palestras, do quem me acompanha, é o ajuste da possessão. E no Livro dos Médiuns ele diz que não há nenhum tipo de fenômeno de possessão em que o espírito pudesse, num certo sentido, coabitar num corpo de um médium, e depois ele vai, a partir do ano de 63, na Revista Espírita, e na Gênese, ele vai propor a possessão. Então, às vezes, um leitor me mandava assim: olha, professor Cosme, lá em Livro dos Médiuns não tem possessão. Lá em A Gênese, no item da possessão, tem possessão. Kardec está entrando em contradição. Não, ele está mudando. Só que a mudança deste item não atrapalhou o conjunto dos princípios espíritas. Então, não precisou trocar por uma outra teoria. Apenas ampliou o conceito do que era médium. Existiam os médiuns, Kardec só tinha contato com os médiuns que tinham faculdades muito ligadas às próprias faculdades orgânicas. Por exemplo, psicógrafo. O espírito atuava sobre os órgãos que comandam a mão para psicografar. O psicofônico, os órgãos da fala. Aí Kardec descobre na possessão que o espírito toma conta do corpo inteiro. Ele fala, ele escreve, ele enxerga, ou seja, como se ele usasse todos os órgãos do corpo do médium e não apenas alguns. Então ele houve uma ampliação do fenômeno mediúnico que ele vai fazer na Gênese.
Então não houve uma contradição entre a obra, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns de 61 com a Gênesis 68. Houve uma pequena mudança, uma pequena alteração naquela concepção que ele havia apresentado. Então aí é uma evolução. Como a mecânica de Newton sofre vários ajustes ao longo de sua história, sem que haver uma necessidade de mudar a teoria e construir uma outra ciência. Então não era uma quebra de paradigma, para usar uma linguagem que vocês estão mais acostumados. De Newton para Einstein houve uma quebra de paradigma, uma mudança radical. No caso de várias ciências há uma evolução. As ciências evoluem também, fazem pequenos ajustes sem mudar o paradigma fundamental. Então, essa visão de como avança a ciência espírita, Allan Kardec tinha muita clareza. Um outro exemplo é a explicação, só para citar mais um exemplo, para quem só conhece o da possessão, é o exemplo do estudo que Kardec faz sobre os médiuns que utilizavam certos objetos metálicos ou transparentes para o fenômeno de visão, de emancipação da alma. Então Kardec vai estudar esse fenômeno de que médiuns que usavam copos, pedaços de vidros, materiais para poderem ver, fazer relatos, conversar numa visão de emancipação da alma com os espíritos e relatar o que estava vendo. Ele via no copo, ele via naquele objeto, e quando Kardec vai estudar esse fenômeno, primeiramente ele propõe a teoria explicativa dizendo que aquele vidro, que aquele copo era desnecessário, que o médium poderia ter o mesmo fenômeno de evidência sem o copo, sem o vidro. Alguns meses depois, quando ele mergulha em vários outros médiuns que tinham aquela propriedade, ele muda de opinião. Ele descobre, junto com os espíritos, que o vidro, o copo, era necessário para disparar o processo. É uma espécie de catalisador, numa linguagem mais moderna. Você, para combinar oxigênio com hidrogênio, você precisa de uma corrente elétrica. A corrente elétrica não participa da fórmula H2O, mas ela dispara a reação. Então o vidro e o copo não era desnecessário, era ele que disparava o processo. Se você tirasse, o processo não era disparado. Então Kardec faz um pequeno ajuste naquela teoria para explicar aquele fenômeno mediúnico. Então ele dá exemplo, já na Revista Espírita, de como você pode fazer ajustes para se conformar aos fatos. Mas veja, são pequenos ajustes. O que a gente vai encontrar no movimento espírita ao longo do tempo são mudanças radicais na concepção kardeciana, criando coisas completamente sem pé e sem cabeça, que nós vamos encontrar hoje, lamentavelmente, no movimento espírita. Nós temos muitos pensadores com pensamentos, chamando de espiritismo coisas que vão completamente contra o pensamento lúcido de Allan Kardec. Então não foram pequenos ajustes, foram mudanças radicais na proposta de Allan Kardec, mas mudanças sem a base empírica, sem o fundamento. Mudanças porque alguém vai imaginando. Eu falo, o pessoal é muito criativo, cada um imagina, vai inventando coisas, e sem que a gente faça uma análise rica, racional e experimental, a gente hoje tem dificuldade de saber. Se você fica fora das obras de Allan Kardec, você vai encontrar muita coisa que não bate com o pensamento kardeciano, umas vezes por ignorância, porque a pessoa desconhecia o próprio pensamento kardeciano, outras vezes por excesso de imaginação. As pessoas vão achando que uma ciência se faz só com imaginação. A imaginação participa de uma ciência, mas a imaginação é usada num processo de compreensão teórica, auxiliada pela razão e pela experiência. Você tem que checar com a experiência e com a razão. E a imaginação é muito importante. Ninguém está desprezando a imaginação. Os filósofos modernos da ciência mostram o papel de imaginação que tem em qualquer teoria científica. Mas sempre a razão e a experiência estão nesse controle, nesse papel de controlar o que está acontecendo, para que você não perca e não deixe que a imaginação mande, cada um invente o que quiser. Não é assim que uma ciência evolui. Ela não evolui cada um inventando o que quiser, mas há um certo critério de uso da razão e da experiência nesse processo evolutivo. Então Kardec vai propor esse estudo, como eu disse, nesses dois ideais que são importantes. Até hoje não encontrei nenhuma inconsistência nas obras de Kardec, mesmo procurando.
e mesmo recebendo centenas e milhares de e-mails de pessoas do mundo inteiro que me mandam inconsistência. Eu já recebi, já perdi a conta, a quantidade de e-mails que eu recebo com pessoas achando inconsistência nas obras de Kardec. Mas aí eu vou mostrar para elas, e eu tenho que conseguir com todas até agora, que a inconsistência está na tradução, não no original francês. Há muitas inconsistências nas traduções. Muitas, várias traduções. É um problema sério de tradução que ocorre sempre. Eu acabei de lançar agora, está no nosso site lá da Nobiltar, e está também no site da Kardec TV, uma série de programas de 10 minutos, problemas com traduções, em que eu dou exemplos de contradições, e que a tradução, ao ser lida, gera uma inconsistência na obra de Kardec, e que isso não está no original francês. O tradutor errou, como todo tradutor erra. Tradutor é traidor. Em italiano é usada a expressão tradutore, traditore. Mas não quer dizer que ele seja traidor intencionalmente. Ninguém está aqui falando da má intenção do tradutor. Não é isso. É que se erra mesmo quando traduz. Isso é natural. É próprio do processo de tradução interpretar. Aliás, a gente interpreta tudo. É por isso que quando vocês aí fazem um mestrado ou um doutorado numa grande universidade, se exige a leitura. Se você for trabalhar em Kant, por exemplo, para citar um exemplo, se você não souber alemão, uma boa universidade não vai aceitar que você faça uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado em Kant se você não lê alemão. Ah, mas tem boas traduções em inglês, em francês, em outras línguas de Kant. Tem. Mas o tradutor já interpretou. Se você for ler o tradutor, são duas interpretações, a do tradutor e a sua. O que o seu professor, doutor, orientador quer saber é a sua interpretação, não a sua interpretação em cima de uma outra interpretação de um tradutor. Não é isso que ele quer saber. Ele quer saber a sua capacidade de interpretar Kant, e não de interpretar uma interpretação de Kant. Traduzir é, por definição, interpretar. Então, errar faz parte do processo de traduzir. Faz parte. Não tem como você escapar disso. Quem traduz, interpreta, e ao interpretar, ele vai colocar no idioma para qual ele quer traduzir a sua interpretação. Nesta hora é que os cochilos ocorrem. Por quê? Porque você tem que fazer escolhas. Quando você vai fazer uma escolha, por exemplo, alguns tradutores fizeram escolhas de beleza, de deixar o texto mais bonito do ponto de vista literário. Ao fazer essa escolha, em alguns momentos você pode errar, porque Kardec era muito preciso nos termos técnicos. Por exemplo, quando ele usa desejo, é desejo, não vontade. Mas às vezes numa frase, num parágrafo, o tradutor pode achar por bem vontade num lugar, desejo no outro lugar, só que são conceitos filosóficos diferentes. Então, se você escolhe um sinônimo, aqui eu boto desejo, ali eu boto vontade, ali eu boto outra coisa, eu acabo perdendo, introduzindo problemas que podem gerar contradições. Então, nas obras de Kardec, esse ideal de consistência é impressionante. Até hoje, não achei em nenhum lugar que Kardec dissesse uma coisa e que outro lugar pudesse dar margem a uma contradição. É impressionante a habilidade dele de expressar o pensamento com tal clareza e profundidade, e em muitos livros. Nós estamos falando em pelo menos 21 livros. 21 livros. Então, não apenas nas obras chamadas fundamentais, que a gente estuda, que nasceram do livro dos Espíritos, que são o Evangelho, o livro dos Médiuns, a Gênesis e o Céu e o Inferno. Nos 21 livros, nos 12 volumes da revista, no que é o Espiritismo, nas instruções práticas, nas manifestações espíritas, na viagem espírita, no Espiritismo na sua mais simples expressão, é impressionante como nesses 21 livros Kardec tem uma consistência de dar inveja a qualquer sistema científico-filosófico. A habilidade de escrever sem entrar em contradições. E eu queria explorar um pouquinho para a gente entender bem a grandiosidade do pensamento de Kardec, agora na questão da completude. Esse ideal de não deixar escapar da ciência espírita nenhum fenômeno. Nenhum fenômeno. Eu costumo, para fazer isso, fazer uma pequena brincadeira para vocês perceberem a lógica disso. Imagine que nós tenhamos
que o mundo inteiro fosse reduzido a 2 cidades, tá bom? São Paulo e Curitiba, obviamente. Estou morando lá, né? E São Paulo, porque vocês estão aqui. Então imagine que o mundo inteiro fosse reduzido a 2 cidades. Tá? Imaginação é uma beleza, né? Imagine agora, se eu tenho o mundo inteiro reduzido a 2 cidades, São Paulo e Curitiba, a gente podia começar a pensar, bom, nós, seres humanos, só podemos então estar nessas 2 cidades, não tem mais nada no mundo. Como nós poderíamos nos encontrar ante 2 cidades? Quais as situações, os estados possíveis para encontrarmos uma pessoa qualquer neste universo reduzido a apenas 2 cidades? Então, nós podemos começar a brincar. Um caminho vocês já estão vendo aqui. Eu poderia imaginar alguém, foi o que aconteceu comigo ontem, que eu saí de Curitiba, vim para São Paulo. Então você imagina alguém em trânsito. Se só tem as 2 cidades, tem pessoas que estão saindo de Curitiba, vindo para São Paulo. E pessoas que estão no trânsito inverso, indo de São Paulo para Curitiba. Então nós temos 2 situações possíveis se só existirem 2 cidades no universo. O trânsito de uma para a outra. Há outras possibilidades. Bom, tem pessoa vivendo aqui, olha aqui. Nós estamos aqui agora em São Paulo. Pô, por simetria, tem gente também vivendo lá em Curitiba. Então tem uma 4ª situação. Viver em Curitiba, uma 3ª situação, viver em São Paulo. Veja, simétricas. O trânsito de Curitiba para São Paulo, por simetria, o trânsito de São Paulo para Curitiba. Eu tenho gente vivendo em São Paulo, tenho gente vivendo em Curitiba. Mas eu tenho ainda mais 2 situações possíveis. Não pensa que acabou. Que é, do ponto de vista matemático, se você tem só 2 conjuntos, você tem a situação da interseção. Que é, alguém está aqui e está lá. Seria a interseção. Como é que alguém está aqui e está lá? Por algum mecanismo de interação. Você pega o seu telefone aqui de São Paulo, liga lá para Curitiba. Ó, acabei de ganhar na loteria, na cena acumulada. Imagina a família que está lá ouvindo uma notícia dela. Olha como daqui você interfere lá. Ou você dispara algum mecanismo de interferência via internet, telefone. De alguma maneira você está num lugar e você é capaz de interferir no outro. É como se você estivesse na interseção, ou seja, nos 2 lugares ao mesmo tempo. Está aqui e está lá ao mesmo tempo. Então você pode estar em São Paulo interferindo com Curitiba, ou pode estar em Curitiba interferindo com São Paulo por algum mecanismo de interferência, disparando alguma coisa, mandando alguma coisa, interferindo de alguma forma. Que em conjunto seria a equivalência de estar nos 2 lugares ao mesmo tempo. Então aí eu esgoto matematicamente, se você pensa 2 conjuntos, 2 cidades, São Paulo e Curitiba, eu esgoto as possibilidades. Em trânsito de uma para outra, estando isoladamente em cada uma, ou estando nas 2, ou estando numa interferindo na outra. Ou seja, eu tenho 6 possibilidades quando você quer encontrar alguém. Qualquer outra pode ser uma combinação. Você pode dizer, bom, eu posso estar em trânsito também perturbando, né? Eu posso estar em trânsito de São Paulo para Curitiba, ao mesmo tempo eu telefono, interajo. Tudo bem, é uma combinação da um com a outra de interferência. Mas qualquer situação que você imaginar, ou vai ser uma dessas 6, ou uma combinação dessas 6. Isso é como uma demonstração matemática, não tem outra possibilidade. Bom, se nós agora mudarmos, vocês vão entender o que eu estou falando, né? Eu quero discutir os espíritos e suas relações com o mundo corporal. Mostrar. Esse é o cerne da ciência espírita. Estudar os espíritos e suas relações com o mundo corporal. Bom, o cerne eu vou encontrar aqui, ó. Agora eu só vou trocar Curitiba e São Paulo para o mundo corporal e o mundo espiritual. Bom, agora eu não preciso mais imaginar que só tenho esses 2. O universo pode didaticamente ser separado assim. Didaticamente. Já que não há uma separação física definida entre mundo corporal e mundo espiritual. Já que está aqui, tudo junto. Mas didaticamente eu posso separar em 2 mundos. Que se interagem, que se interpenetram fisicamente, pouco importa. Mas do
ponto de vista didático, essa separação é útil. Se eu penso esses dois mundos, eu tenho aqui essas 6 possibilidades. A primeira possibilidade é quem sai do mundo espiritual e vem para o corporal, lembra? Sai de Curitiba e vem para São Paulo. Kardec vai tratar desse fenômeno e vai dar um nome. Como é que chama esse fenômeno de sair do mundo espiritual e vir para o mundo corporal? Encarnação. O segundo capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos trata exatamente disso, da encarnação dos Espíritos. Talvez esse é um fenômeno importantíssimo que ele vai investigar. O segundo fenômeno possível, simétrico ao primeiro, é quem sai do mundo corporal e vai para o mundo espiritual. A morte, ou a desencarnação, a palavra pesada, morte, né? Então, o fenômeno de passagem, Kardec vai tratar no terceiro capítulo da segunda parte dos Espíritos, da volta do espírito extinta a vida corpórea à vida espiritual. Ele estuda a passagem, o processo de passar, o trânsito de um mundo para outro. Então, 2 fenômenos fundamentais que ele não deixa de estudar. Bom, o terceiro grupo de fenômenos são os fenômenos dos espíritos que estão vivendo lá no mundo espiritual. Os espíritos vivendo. Como é que eles vivem no mundo espiritual? Como se dá suas percepções, suas ações, suas atividades? Então, esse é o terceiro grupo de fenômenos que ele vai investigar. O espírito está lá em Curitiba, as pessoas que estão lá. Como é que se vive no mundo espiritual? É o capítulo da vida espírita, o 4º capítulo lá. É o 6º capítulo da obra, da segunda parte da obra, o Livro dos Espíritos. Então, como se dá a vida do espírito lá no mundo espiritual? Eu digo que aqui é o fundamento para todas as obras que tratam no mundo espiritual. Deviam ler isso aqui. Quando você quer comparar o que os livros estão dizendo sobre o mundo espiritual, leia esse capítulo. Você vai se surpreender com as contradições. Não de Kardec, entre Kardec e esses autores. Você vai se surpreender. Aqui é o capítulo que dá o fundamento para você entender o que Kardec pensa sobre a vida do espírito no mundo espiritual. Isso é muito importante. Esse capítulo tem que ser lido, relido, pensado, meditado. Cada frase dele. Cada frase. Vocês vão se surpreender com as diferenças. Bom, por simetria você tem um caso análogo. 4º. Qual é a 4ª situação? Dos espíritos vivendo no mundo corporal. Nós. Aqui Kardec discute os efeitos do corpo sobre a vida do espírito no mundo corporal. Como é que se dá essa vida? Quais as limitações, os problemas que o corpo coloca para o espírito? As dificuldades que ele traz, as limitações que ele provoca. Ou seja, como é que nós vivemos no mundo corporal? O que se dá essa vida? Quais as implicações do corpo? Aqui ele vai tratar vários problemas que o corpo coloca para nós quando estamos no mundo corporal. Claro, depois ele vai estudar o outro fenômeno importante, de você estar aqui e estar lá ao mesmo tempo. Como você no corpo ainda interfere no mundo espiritual, que é o capítulo cujo título que ele deu foi da emancipação da alma. Como no corpo você se emancipa, é como se você estivesse aqui e lá ao mesmo tempo. Aqui no corpo e ao mesmo tempo fora do corpo. Aqui são estudados todos os fenômenos de emancipação da alma. Depois ele vai tratar no 6º, tenho 10 minutos, eu quero para o intervalo, né? Isso. Como ele vai tratar o fenômeno simétrico. Como o espírito que está lá interfere aqui. Esse capítulo 6, esse estado 6 é estudado naquele capítulo admirável da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Esse é o capítulo que fundamenta toda a mediunidade. Mas não só a mediunidade, também se trata da intervenção dos espíritos nos fenômenos naturais e outros fenômenos. Todos os fundamentos estão aqui. Todos. Esse é um capítulo muito importante para a gente entender toda a mediunidade que vai ser desenvolvido com propriedade lá em O Livro dos Médiuns. Então, é o capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Todos os fenômenos de intervenção. Bom, veja que o Livro dos Espíritos contém
todos os fenômenos possíveis. Tente imaginar um fenômeno que ele não tratou. Experimente. Que não seja uma combinação desses 6. Eu até hoje não descobri nenhum. É este ideal de completude que faz da proposta kardeciana uma lucidez profunda. Não tem nenhum fenômeno que aqui não esteja em princípio. Claro, não está completo. Toda ciência tem seu desenvolvimento, mas todos os fenômenos estão pensados em suas bases aqui. Sua espinha dorsal está aqui. Qualquer fenômeno. Ou uma combinação desse. Você pode imaginar um espírito muito evoluído na situação 1, ao mesmo tempo, num fenômeno de interferência. Ele pode estar em 1 e 6 ao mesmo tempo. Por exemplo, se o espírito é muito evoluído, mesmo encarnando, mesmo no processo de encarnação, ele ainda pode participar de fenômenos de interferência, tanto no mundo espiritual quanto no mundo corporal. Porque o processo de encarnação, se ele for muito evoluído, não bloqueia tanto quanto ocorre com a gente. Quando a gente está encarnando, a gente se perde muito as dificuldades nossas de manter as interações conscientemente. Então você vai ter fenômenos que são combinações dos 6. Mas se vocês acharem um que não seja ou um dos 6 ou uma combinação dos 6, me dê exemplo. Porque até hoje não consegui achar nenhum fenômeno que envolva os espíritos e suas interações com o mundo corporal. Bem claro, fenômenos deste domínio, que é o domínio da ciência espírita, não de outros domínios. Não vem me colocar um fenômeno físico. Kardec não estuda física. Não vem me colocar um fenômeno químico, um fenômeno biológico. Esqueça. Kardec não trata da física, da química, da biologia. Ele vai deixar isso muito claro. O que é o espiritismo? E ele vai discutir várias vezes na introdução do livro dos Espíritos essa confusão. E Kardec nunca teve essa confusão. A física trata do mundo material, o espiritismo trata do mundo espiritual. São coisas distintas. Ele não faz essa confusão. Claro que toda ciência tem regiões de fronteiras com outras. Por exemplo, a física tem região de fronteira com a química. Se você vai estudar, se você quer entender determinados tipos de leis químicas, pode ser que você tenha que pesquisar lá a física. Mas a química tem em vários lugares uma independência da física. Mas tem regiões de fronteira, quando elas se tocam. A biologia tem regiões de fronteira com a física, com a química, mas são fronteiras, mas tem leis biológicas próprias. Experimente reduzir uma teoria de evolução a forças físicas. Pode parar, você não vai conseguir nunca. Uma teoria de evolução não tem nada, não pode ser reduzida a leis da mecânica quântica. Isso não faz nenhum sentido. Os filósofos cansaram de mostrar o quanto essa atitude de tentar reduzir uma ciência a outra é uma atitude absurda. Uma atitude que não dá certo, na maioria das vezes. Em algumas regiões de fronteira pode. Naqueles pontos de fronteira, você pode usar uma para reduzir a outra, mas não nas regiões fora da fronteira, esquece. Você não vai explicar um fenômeno econômico por leis de força. Tentar achar que você vai reduzir a economia às equações da mecânica quântica. Isso é uma ingenuidade epistemológica. Então Kardec tinha essa lucidez. Claro que nas regiões de fronteira do espiritismo com outra ciência, você tem que tomar cuidado quando você está na região de fronteira. Aí Kardec vai dar uma frase que é genial. Ele vai dizer assim: o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Quem tem a fase de memória? O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. Ao espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e controle. Alguns tradutores traduziram errado. Apoio e comprovação. É um grave erro de tradução. Uma ciência não comprova a outra, controla. Há uma diferença muito grande. Vou explicar isso. Se você está estudando um fenômeno espírita, de movimento de um objeto lá em cima da mesa, você primeiro tem que olhar a física. Será que aquele movimento não pode ser explicado pelo eletromagnetismo? Por alguma interação física? Então, cuidado. Então, se puder ser explicado, não queira atribuir tudo aos espíritos. Kardec diz isso o tempo inteiro. É como você olha para a física para controlar o que você vai ver, não para comprovar. Nenhuma ciência comprova outra ciência. Apenas as regiões de controle, que são as regiões de contato. Essa ingenuidade epistemológica Kardec não cometeu, embora a gente encontre tanta gente falando isso aí, quer usar a física para comprovar o espiritismo. Isso é uma ingenuidade
que Kardec nunca cometeria. Porque são domínios distintos. É como tentar provar a economia por leis da física. Tentar pegar uma lei econômica e explicá-la pela mecânica quântica. Esqueça, isso é uma perda de tempo. Isso é um erro epistemológico que Kardec nunca cometeu. Nas regiões de fronteira, você usa uma ciência para controlar a outra. Peraí, não vai apressadamente chamando aquele fenômeno de intervenção dos espíritos, porque esse fenômeno pode ser explicado pela outra ciência, é do domínio dela. Lembra dos espíritos, aqueles globos, aquelas manchas oculares que aparecem nos globos, que a pessoa achava que era espírito? Que Kardec discute. Peraí, essas manchas oculares são muito bem explicadas pela fisiologia do olho. Então Kardec é muito lúcido, ele usava a ciência para controlar, como todo epistemólogo recomenda. Uma ciência pode ser usada para controlar a outra ciência. Espera aí, não vá para lá que isso não é do seu domínio. Isso é do domínio da outra, muito cuidado. A outra já disse isso, já provou isso. Muito cuidado. É assim